Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez aqui para a transmissão do nosso devocional. Deus tem nos colocado no coração desde que tivemos este problema com a pandemia e as igrejas impedidas de realizarem os seus cultos. Deus colocou no nosso coração o desejo de trazer sempre um pouquinho da palavra de Deus, uma boa lição, um ensinamento para cada lar, para os corações dos irmãos da nossa igreja e também para os amigos, né? Mesmo aqueles que não congregam conosco na nossa igreja, trazer para aqueles amigos, irmãos em Cristo, de outras igrejas irmãs, e até mesmo pessoas que ainda não estão numa igreja evangélica, mas eles estão conosco, né, nos dando o privilégio, o prazer da sua presença, né, através aqui do YouTube, desse veículo de comunicação tão poderoso. Alguns nos dão também a alegria. Temos, como eu tenho dito essa semana, nós temos visto pessoas assim nos dando prazer, né, da sua assim audiência. Nós temos pessoas aqui de Ribeirão Preto, como eu disse, da nossa igreja, temos pessoas do interior do estado de Minas Gerais, temos pessoas da grande São Paulo, capital, temos pessoas até do exterior, né? Tenho ouvido de pessoas nos Estados Unidos também nos ouvindo. Isso é uma grande alegria, um grande prazer mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou, então, o pastor Wagner de Barros, para quem não me conhece, creio que a maioria nos conhece, é claro, né? Mas eu sou pastor da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, e também o Face da igreja está sincronizado com o meu, e exatamente agora também ao vivo, no Facebook da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, você pode acompanhar a transmissão. Você que tem também o seu Face, compartilhe a nossa transmissão, abençoe com alguém a palavra de Deus, e eu tenho certeza que também através desta ferramenta, os seus amigos podem grandemente ser abençoados. Tá certo? O tema do nosso estudo hoje é esse. Hoje nós vamos falar sobre igreja fechada. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado por poder estar aqui na nossa transmissão. Que o Senhor possa trabalhar em cada coração. Que o Senhor possa usar a minha vida para ser uma bênção, ó Pai, transmitindo a palavra de Deus. Por favor, ó Pai, que em cada vida, cada lar, em cada pessoa aqui, em cada alma, o Senhor possa estar assim, ó Pai, alcançando e realizando o teu plano, o teu propósito. Em nome de Jesus, esta é a minha oração, com perdão dos pecados, oramos. Amém. Então tá bom. Então hoje nós vamos falar sobre igreja fechada. Antes de mais nada, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que fica no livro de Atos, capítulo 5, versículo 42, que diz: E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Com o problema da pandemia, nós recebemos então as determinações através dos órgãos do governo que as igrejas precisariam então estar fechadas por toda a questão, né, da segurança, né, para não proliferação então do vírus. Então as igrejas fecharam as suas portas. Essa fotozinha ali em cima, eu sei que não está muito bem definida, é a foto da nossa igreja, e ela está literalmente ali com as portas fechadas. Hoje à noite, no nosso devocional, então, eu quero falar sobre igreja com portas fechadas. Qual é o seu sentimento, querido ouvinte, telespectador, se é que nós podemos falar assim? Qual que é o seu sentimento pelo fato da igreja estar fechada? Qual é? Hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre isso, tá? Sobre o que as pessoas sentem quando acontece um problema desta grandeza, dessa magnitude, e por conta disso não podem ir à igreja, não podem congregar. Existem então aquilo que nós vamos chamar de dois grupos, tá? Nós vamos primeiro avaliar os maus sentimentos
e depois nós vamos falar sobre os bons sentimentos. Então vamos ao primeiro grupo nessa noite. Primeiro, os maus sentimentos. Existe aquele sentimento de normalidade. Qual que é esse sentimento? O que a gente poderia falar sobre esse tipo de sentimento? É aquilo que para a pessoa está tudo normal. Na verdade, está tudo normal porque antes da pandemia ele já não ia à igreja. Ele já não congregava, alguns até em lugar nenhum, outros com muita raridade aparecia uma vez ou outra. Então, a verdade é que para ele, ainda está tudo normal. Por quê? Porque, infelizmente, já não ia mesmo à igreja. Um outro mau sentimento que as pessoas também, alguns estão sentindo, é o sentimento de insensibilidade. Que sentimento é esse? É aquele sentimento que faz com que a pessoa não tenha nenhum tipo de emoção por conta deste problema que os crentes estão passando. Eles continuam frios, eles continuam um tanto quanto indiferentes. A impressão que dá é que, na verdade, a igreja não faz diferença nenhuma na sua vida. A igreja não faz diferença nenhuma em sua vida. Então, por conta disso, ele, é uma pessoa, ou demonstra ser uma pessoa extremamente, então, insensível. É uma pena. Se você está nesse grupo, daqueles que estão sentindo este mau sentimento em relação à vida da igreja, eu lamento muito por você. Mas nós precisamos ir adiante. Existe também um outro mau sentimento, que é o sentimento de conformidade. Estar conformado significa aceitar sem se indignar, né? Claro que nós, de certa forma, temos que nos conformar no sentido que é uma recomendação boa por conta do problema do vírus ser alastrado. Ponto. Existe esse aspecto. Mas, por um outro lado, existe aquele inconformismo no sentido espiritual, de realmente você querer congregar, de você querer estar com os crentes no Senhor Jesus Cristo. Você ama culto, você ama a palavra de Deus, você ama levar os seus filhos à casa do Senhor, e por conta disso, é claro que você não está conformado, você não vê a hora de tudo voltar à normalidade. Existe ainda um último mau sentimento, que é aquele sentimento de tranquilidade. Esses sentimentos até eles são, parece que um tanto quanto parecidos, mas eles não são tão assim. O sentimento de tranquilidade significa nenhum tipo de preocupação em relação a este assunto. Nenhum tipo de preocupação. Justamente por quê? Porque você já é uma pessoa infiel à igreja. Eu espero que sejam poucos, mas infelizmente existem muitas pessoas que são apenas passeadores de igreja. Eles vão para se distrair na igreja. Eles, até se colocar assim num poder de decisão sobre eles, eles ficam em dúvida se vão num aniversário no domingo à noite ou vão à igreja, se vão passear no circo ou se vão à igreja. A igreja está no mesmo patamar, então, por conta disso, este problema que está assolando a igreja do Senhor Jesus Cristo, as igrejas locais, traz a ele um sentimento de total tranquilidade. Estes são péssimos sentimentos. Você guardou eles? Nós falamos apenas sobre alguns: normalidade, insensibilidade, conformidade, tranquilidade. Estes são péssimos sentimentos. Você viu que eu coloquei até uma figurinha aqui para ilustrar a nossa projeção? Eu coloquei ali uma figurinha, de alguém que está mexendo no celular, está ali se distraindo. A vida continua sem a igreja. Lamentavelmente, cremos que depois que tudo isso passar, a igreja vai abrir as suas portas. Mas muitos continuarão não dando importância nenhuma à igreja, faltando em cultos importantes, atividades essenciais,
deixando de levar seus filhos na igreja. Tudo isso porque eles têm péssimos sentimentos em relação à importância de uma igreja. Eu me sinto muito à vontade de falar sobre esse assunto. Eu disse, se eu não me engano, na nossa primeira transmissão, nesse período de cultos, né, de devocionais, que eu nasci na igreja. Meu primeiro passeio foi na igreja. Eu sei o quanto a igreja local ela é importante. Louvo muito ao Senhor Deus por isso. Mas vamos adiante. Agora vamos falar sobre bons sentimentos. Se você está sentindo algum desses que agora eu vou começar a falar, isto é um bom sinal. O primeiro sentimento é o sentimento de fragilidade. Por que nós sentimos isso? Porque na igreja nós nos alimentamos da palavra de Deus. Na igreja nós recebemos as instruções das Escrituras Sagradas, seja através do pastor pregando nos cultos rotineiros, seja através do seu professor de EBD, ou mesmo da leitura pública que é feita por algum irmão ou irmã em Cristo. A igreja nos alimenta. Apesar de irmos à igreja para adorar a Deus, existe um momento do culto em que nós, na igreja, nós nos alimentamos da palavra de Deus. Então, por conta disso, é um momento assim, por isso que aquilo que eu falei ontem à noite aqui é importante, termos cultos domésticos, você ter o seu devocional também pessoal, porque sem a igreja nós nos tornamos frágeis. Você viu o que o texto de Atos, então, nos diz? E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Então, quando nós interrompemos essa frequência, é óbvio que vamos nos tornar muito frágeis. Um outro ponto de um bom sentimento, que faz parte no sentido de que a igreja faz falta nas nossas vidas, é o sentimento de necessidade. Nós, cristãos, nós temos que ter a necessidade da igreja, porque na igreja nós cultuamos ao Senhor. Na igreja nós temos a oportunidade de servi-lo na sua obra também, não é verdade? Quantos ministérios nos são oferecidos através da igreja? Nós podemos louvar a Deus de maneira congregacional, nós podemos ofertar, devolvendo os nossos dízimos, levando as nossas ofertas. Nós temos na nossa igreja, por exemplo, um ministério muito forte com as crianças, né? Quanta necessidade que as nossas crianças têm do ministério de uma igreja local, ouvindo a palavra de Deus, tendo comunhão umas com as outras. Se você tem sentido a necessidade da igreja, isso é um bom sentimento. Você realmente tem sentido falta da igreja? Necessidade da igreja? Tem brotado do seu coração esse sentimento, uma vontade tremenda de logo voltar aos cultos da igreja? Eu tenho sentido isso de uma maneira muito forte. Eu não vejo a hora, eu tenho uma necessidade enorme de estar na igreja local. Um outro sentimento também é um sentimento de incapacidade. Se você tem sentido isso, é um bom sinal também na sua vida. O que esse sentimento diz? É um sentimento de querer fazer alguma coisa para que a igreja volte a funcionar, não é verdade? Mas, como eu disse, nós, como bons cristãos, maduros e sábios, nós temos que ainda estar dentro das recomendações, para o bem não somente da igreja, mas para o bem e de toda a sociedade. Cremos que no tempo de Deus, com sabedoria, os nossos governantes em breve estarão tomando as medidas cabíveis, sábias. Mas esse sentimento de incapacidade, né, ele, de certa forma, ele é bom, porque faz com que cada um até veja que quer fazer alguma coisa, que realmente está, assim, sentindo a falta do ministério da igreja local. Ah, que bom sentimento esse. Que o Senhor Deus nos ajude a termos a maturidade, a sabedoria, para que esse sentimento esteja controlado e que possamos fazer aquilo que é o certo, o correto, na hora certa e no momento correto, no momento certo, como bons e sábios servos de Deus. Você, crente em Jesus Cristo, não pode ser tolo. Nós não podemos ser ignorantes. Nós temos que ser sábios. Um último sentimento, que é, na verdade, um bom sentimento, que eu quero falar um pouco também, é o sentimento de saudade. Saudade.
Sabe, irmãos em Cristo, quando você sente saudade da sua igreja, e aqui é claro que a palavra, claro que está direcionada a uma saudade principalmente dos irmãos em Cristo. Nós temos que sentir saudade da comunhão, do amor fraternal. E eu falo isso de uma maneira muito direta, porque é claro que o amor de Cristo ele nos une, mas a comunhão pessoal ela é fundamental. A Bíblia nos ensina sobre isso. Nós louvamos a Deus porque apesar de não podermos congregar, com o nosso Deus nós ainda mantemos comunhão. Amém? Através da oração. Você na sua casa, você abre a sua Bíblia, você lê a sua Bíblia, você tem comunhão com o Senhor. Você pode, como eu disse, até mesmo, disse ontem, fazer um culto doméstico e ser abençoado no seu relacionamento com Deus. Mas com os irmãos em Cristo, isso não está sendo possível. Nós estamos impedidos, nós estamos proibidos. E esse sentimento de saudade, ele é um sentimento muito bom, porque a igreja, né, a Bíblia fala, ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. A igreja precisa estar unida, a igreja precisa estar perto. Como eu disse nesse texto, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de anunciar Jesus Cristo. Eles estavam unidos, eles estavam perto, eles estavam ali, né, orando, cultuando e aprendendo da palavra de Deus juntos, muitas vezes. De vez em quando saíam até de dois em dois para anunciar a palavra de Deus. Os irmãos, eles dependem uns dos outros. E é por isso que a igreja ela é um corpo, ela é ilustrada como um corpo. Um é a orelha, outro é o nariz, outro é a boca. Somos membros uns dos outros. Que mensagem importante, ainda mais numa época em que é trazida, né, de uma maneira tão enfática a doutrina dos desigrejados, em que eles ensinam que você não precisa congregar, você não precisa ser fiel a uma igreja. Você pode servir a Deus da maneira como você quer, sem compromisso com uma igreja local. Isso é uma mentira do inferno, isso é uma mentira que é obra das trevas. Congregar sempre foi importante. Se você tem sentido o sentimento de saudade, isso chamamos de um bom sentimento. Termino o nosso devocional hoje com o texto de Hebreus. O famoso texto de Hebreus 10, 25 diz: não deixando a vossa congregação como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando de congregar, de se reunir. Então, quem está falando que a igreja ela é importante, que a igreja precisa estar com as portas abertas, quem está falando isso não sou eu, mas é a palavra de Deus. Eu sei que um dia a igreja esteve nos templos, um dia a igreja se reuniu nas casas. O importante é que a igreja se reúna e os irmãos não deixem de estar juntos, unidos. Eu louvo muito a Deus por este templo, este prédio. Claro que a igreja somos nós, mas este endereço aí, Rua Pará, 1098, é o lugar onde um povo com a mesma fé, um povo com o mesmo Salvador, um povo de uma mesma região tem congregado. E ali quantas bênçãos de Deus nesses quase 25 anos Deus tem nos dado. Conversões têm acontecido, crianças têm crescido, irmãos têm também, não é, se fortalecido na fé e se envolvendo. Estão muitos em ministérios e sendo uma bênção do Senhor. É uma igreja simples, é um templo modesto, mas é o lugar em que a igreja do Senhor Jesus, constituída por um grupo de salvos, tem se reunido. E eu peço ao Senhor Deus, por favor, Senhor, permita que em breve, em nome de Jesus, possamos congregar ali na Rua Pará, 1098. Essa igreja é uma igreja imperfeita, porque eu estou lá e pessoas estão lá. Mas ela é uma igreja perfeita por causa da doutrina que ela prega. A palavra de Deus, um único evangelho, o único caminho para o céu, o único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Nós louvamos muito a Deus, porque através dele, um dia o Espírito de Deus veio e habitou em nós. E hoje nós podemos servir ao Senhor na beleza da santidade.
Que fica aqui do pastor Wagner uma palavra de incentivo. Fique firme na igreja. Congregue com fidelidade. Eu estou orando ainda sobre qual estudo nós vamos dar amanhã cedo, mas provavelmente, pegando um gancho naquilo que estamos falando hoje à noite aqui, nós vamos falar sobre o que podemos fazer para a nossa igreja. Provavelmente nós vamos falar sobre isso. Então aqui já fica o convite, hein? Amanhã, domingo, é o dia do Senhor. Não se esqueça. Amanhã, às 9h30, teremos Escola Bíblica Dominical. Então, traremos um ensinamento para todos os adultos e jovens. E depois, às 10h30, um chamado ensino para as crianças, ou o culto infantil. E aí a palavra bem direcionada, bem alegre, também será trazida para os nossos pequeninos. Portanto, amanhã cedo temos um encontro, hein? Acorde. 9h30 estaremos aqui com os adultos e jovens e 10h30 com as crianças. Faça propaganda, compartilhe o link, né, da nossa igreja. Também, todo esse ensinamento que estamos dando, ele vai no nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Portanto, eu encerro a nossa transmissão aqui agradecendo pela participação de todos aqui. Muitos dando boa noite, pessoas participando. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria então de terminar perguntando, olhando nos seus olhos e perguntando a você: qual é o sentimento que você tem por sua igreja? Talvez você nem igreja tem. Talvez você nem crente seja em Jesus Cristo ainda. Igreja não leva ninguém para o céu, só Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, o único Salvador e Senhor, agora. Faça a oração de fé agora. Jesus, entra na minha vida. Eu quero o Senhor. E depois escolha uma igreja para congregar. Pai, obrigado por essa noite, pelo devocional que o Senhor nos deu a oportunidade de ter. Toda a honra, toda a glória damos ao Senhor. Dê a cada um aqui uma boa noite de descanso, mas uma boa reflexão também sobre tudo aquilo que nós falamos. Para a tua honra e glória oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Encerro a minha transmissão. Muito obrigado por sua participação. Deus abençoe. Até mais.